Boa noite, muito boa noite a todos. Já está começando mais uma live, nossa super live, todas as terças e quintas, tá, gente? A gente tem live aqui. Sobre o quê? Sobre emergências cardiológicas, emergências cardiovasculares, que são as emergências mais temidas da clínica. E com razão, né? As emergências cardiológicas muitas vezes requerem o quê? Que você tome ações muito rápidas para ter tempo hábil de salvar a vida do seu paciente. Ações essas que requerem, às vezes, cardioversão elétrica sincronizada, você tem que saber o passo a passo, requer usar um marca-passo transcutâneo, algumas vezes até um marca-passo transvenoso, e intubação em pacientes instáveis, fora outros procedimentos. Então é por isso que a gente fala aqui sobre emergências cardiológicas em todas as lives, em todos os posts, em todas as redes sociais. A gente fala sobre emergências cardiológicas, para que você possa conduzir adequadamente os pacientes nessas situações e assim possa salvar a vida do seu paciente. Ou seja, meu objetivo é trazer a segurança para você e para o seu paciente quando você estiver conduzindo uma emergência cardiológica no seu plantão. Porque nas situações de emergência a gente sabe, né? Não dá tempo de você ir atrás, de pedir uma opinião para alguém, de ligar para alguém, de ler no livro. Você já tem que chegar medular. Então eu acredito muito que a gente aprende praticando. Então eu trago situações práticas aqui nas nossas lives e também na mentoria em emergências cardiológicas para os nossos alunos. E através da prática, da repetição, do uso de algoritmos, de passo a passo, protocolos, a gente consegue deixar medular mesmo o atendimento a esses pacientes em emergência cardiovascular. E é assim que tem que ser, na verdade, para a gente ter a chance de salvar a vida desse paciente, para a gente não perder tempo e não deixar passar nada grave, que a gente pode não ter uma segunda chance de fazer a diferença na vida desse paciente, tá bom? Bom, prazer a todos, eu sou Raíra, para quem não me conhece, eu sou Raíra Pureza, eu sou cardiologista, formada pelo Dante Pazanese, e a minha especialidade é a cardiologia intensiva, ou seja, eu cuido dos pacientes mais graves em cardiologia. O meu dia a dia é justamente o manejo das emergências cardiológicas. Por isso eu trago isso aqui para vocês e eu venho compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. E a live de hoje está mais do que especial. Hoje eu vou trazer 3 sacadas sobre emergências cardiológicas que você com certeza não aprendeu na faculdade. Então quem está entrando, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Já me fala aí se você é médico, se é estudante de medicina, se é formado há quanto tempo, e já encaminha essa live aqui no aviãozinho, ó, já encaminha para outros colegas médicos, porque o conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo prático, objetivo, rápido, então você já vai sair daqui diferente para o seu próximo plantão. E esse conteúdo ajuda a salvar vidas. Emergências cardiológicas são as emergências mais temidas da clínica, são as emergências que a gente tem que tomar, ter um rápido diagnóstico, tomar uma rápida conduta para realmente ter a chance de salvar esse paciente. Então, encaminha e convida outros colegas médicos para também aprenderem e também salvarem vidas com esse conhecimento. Certinho? Boa noite, seja bem-vindo. E vamos lá, então, sem mais delongas. Sim, só esclarecendo, algumas pessoas perguntaram sobre a mentoria que eu falo. A gente tem uma mentoria em emergências cardiológicas, para aquelas pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento em emergências cardiológicas, ter segurança no seu plantão e conseguir conduzir tranquilamente esses casos e realmente fazendo a diferença de forma positiva na vida do seu paciente. É uma comunidade de médicos que dominam as emergências cardiológicas, certo? Então, essa mentoria que eu tanto cito, quem quiser mais informações, tem o link na bio, certinho? Acho que eu tô falando muito rápido, né? Se eu estiver falando muito rápido, me avisem que eu vou mais devagar. O Jefinho tá dando boa noite, disse que conseguiu sair mais cedo do hospital para assistir a live. Muito bem, Jefinho, porque eu vou trazer 3 sacadas muito importantes que são capazes de ser a diferença entre a vida e a morte do seu paciente e que geralmente não é ensinado na faculdade esse conteúdo, até porque a faculdade tem que ensinar toda a medicina, não é possível, né? Então eu vou focar aqui no conteúdo que salva vidas. Vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para... Não estou falando muito rápido não, então tá bom. Quando eu me empolgo, aí eu acelero. Mas vamos lá. Então, primeira sacada, gente. Como identificar um infarto de ventrículo direito? Oi, Raíra, não sei nem do que você está falando. Calma, vamos começar do começo. Mas eu vou te falar porque isso é importante e porque esse conteúdo salva vidas. Então, quando a gente está diante de um paciente com síndrome coronariana aguda, a gente lembra que a síndrome coronariana aguda pode ser um infarto com supra, um infarto sem supra e uma angina instável, não é verdade? Bom,
Quando o paciente chega com infarto com supra, a gente delimita ali as paredes, né? Tem o infarto anterior extenso, é o pior infarto de todos. Tem o infarto lateral, o infarto inferior. O infarto inferior é o bonzinho, entre aspas, dos infartos. Por quê? Em geral, ele tem uma menor mortalidade. Óbvio, você vai fazer tudo, né? Você vai reperfundir esse paciente. Então, vai entrar com as medidas iniciais para síndrome coronariana aguda, AS, clopidogrel, né? Vai fazer tudo, enox, etc. E vai levar esse paciente para a hemodinâmica para reperfundir imediatamente, certo? E isso é um infarto inferior, ele tende a evoluir bem. Exceto, não tem como perder nada que ele envolve. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Bom, e se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando que no final eu respondo, tá? Então vamos lá, o infarto inferior em geral é o infarto de melhor prognóstico dos infartos com supra, exceto quando ele está associado a algumas condições essas que a gente tem que conhecer, porque a gente tem que ficar mais pertinho desse paciente para ver se ele está evoluindo com sinais, critérios de gravidade, e assim a gente poder entrar com as medidas rapidamente e evitar que ele evolua mal. Por exemplo, choque cardiogênico. O infarto inferior, em geral, não dá o choque cardiogênico. Quem dá choque cardiogênico é o infarto anterior extenso, etc. Mas o infarto inferior, que se associa a infarto de ventrículo direito, pode dar choque cardiogênico. E a gente precisa conhecer, porque tem um manejo específico no infarto de ventrículo direito. Gente, muda muito a mortalidade. O infarto inferior tem uma mortalidade ali de 3 a 6%. Diferente de um infarto anterior extenso, que vai para os seus 35%, 40% de mortalidade, né, não reperfundido. Agora, um infarto inferior com o ventrículo direito pode chegar em torno de 30% de mortalidade, então aumenta muito. Outra coisa que piora o prognóstico de um infarto inferior é o ínfero-látero dorsal. Tem os critérios diagnósticos para a gente chegar nessa conclusão. Isso eu ensino bem direitinho na mentoria. Outra coisa que pode se associar ao infarto inferior e piorar o prognóstico dele, quando vem associado a bloqueio atrioventricular. E isso acontece frequentemente no infarto inferior. Então a gente tem que estar ligado para isso, tá, gente? É um infarto aqui, pronto. Não, é um infarto, mas tem sinais de choque cardiogênico? Porque o choque cardiogênico ele tem uma mortalidade de 50% a 80%, se você não atuar rapidamente para conduzir bem esse paciente, tá? Então, o infarto inferior geralmente não evolui, mas ele tem mais risco de evoluir para choque cardiogênico se estiver associado a infarto de ventrículo direito. Raíra, como é que eu sei que o paciente tem um infarto de ventrículo direito? Como eu falei na outra live, para você não deixar passar alguma coisa, você tem que sempre pensar nela. Então, o primeiro ponto da live anterior foi o quê? Como não deixar passar uma emergência cardiológica, né? Sempre pensar na emergência. Então, você vai atender uma crise hipertensiva no pronto-socorro, você tem que primeiro excluir sinais de emergência, de lesão de órgão-alvo aguda e progressiva com risco iminente de morte. Excluiu, aí você vai pensar nas outras causas. Tudo que chegar para você, você tem que primeiro pensar na emergência. Não foi, agora eu posso ir com mais calma, investigar esse paciente. Então, a mesma coisa para o infarto inferior. Não é para olhar o infarto inferior e dizer, tá tranquilo. Não, peraí, é um infarto inferior. Mas eu procurei infarto de ventrículo direito? Eu procurei um infarto ínfero-látero dorsal? Quem não procura não vai encontrar. E você só procura se você conhecer. Então, você tem que ter esse conhecimento, tá? É diferente, gente, o infarto inferior puro de um infarto com ventrículo direito. Infarto inferior com ventrículo direito acometido, tá? Então, vamos lá. Como que eu chego? Então, o ponto número 1, a sacada número 1. Como identificar um infarto de ventrículo direito? Primeiro, você precisa conhecer. E você precisa procurar. Raíra, como que eu procuro? Então, vamos lá. O infarto inferior, quem lembra? O infarto inferior, ele ocorre com um supra de 2 ou mais, que no caso aí seriam 3 derivações contíguas da parede inferior. Então, é o D2, D3, AVF. Raíra, eu preciso ter supra de D2, D3, AVF para ser infarto com supra inferior? Não. Eu posso ter um supra de D2, D3, D3, AVF, D2, AVF, tá? Eu tenho que ter 2 dessas 3. Lembra o critério diagnóstico de infarto com supra? É um supra-desnivelamento do segmento ST, elevação do ponto J, de pelo menos 1 milímetro, em 2 ou mais derivações contíguas. As derivações que mostram a parede inferior são só essas 3. Então, tem que ter 2 delas, D2, D3, AVF. Tá, veio o infarto inferior, o que eu faço? Você já deve olhar com carinho para o V1. Se o V1 tiver suprado, já é infarto de VD, gente. Se eu tiver um infarto de D2, D3, AVF, se eu tiver um supra de D2, D3, AVF com um supra de V1, eu já tenho infarto de VD.
confirmado, diagnosticado. Aí você tem que ter todo o manejo detalhado, específico do infarto de VD, né? Claro que é reperfusão imediata, são medidas para síndrome coronariana aguda, mas aí você tem particularidades do manejo volêmico, por exemplo. Tá? Mas isso fica para uma outra discussão. Isso na nossa mentoria tem uma aula só de infarto de VD no módulo 3, que é de síndrome coronariana aguda. Mas enfim, o que a gente quer falar hoje é como identificar o infarto de VD. Como tratar, fica para um segundo momento. Então, o infarto de VD, se você viu infarto inferior e um supra de V1, já é infarto de VD. Outra forma de diagnosticar infarto de VD, fazer as derivações direitas, V3R, V4R, pelo menos, né? Que você pode fazer V3R, V4R, V7R e por aí vai, V5R, V6R, né? Então você pode fazer todas as direitas ou só V3R e V4R já é suficiente, tá? Então, viu o infarto inferior, já faz V3R e V4R, tá? Para ver se tem infarto de ventrículo direito. Então, no eletrocardiograma, a forma de identificar um infarto de VD é essa. Diante de um infarto inferior, e gente, o infarto de VD não ocorre só no infarto inferior, mas é principalmente. Então, pelo menos isso aí a gente tem que saber, tá? Diante de um infarto inferior, D2, D3, AVF suprado, pelo menos 1 milímetro, tenho que olhar o V1. Se o V1 tiver suprado, o V1 é a única dessas derivações convencionais que já mostram o infarto de VD, que enxergam o VD, é só o V1. E as derivações acessórias são V3R e V4R, certo? Agora deixa eu contar um segredinho para vocês. Se vocês demorarem a fazer o V3R e o V4R, esse supra pode sumir. Você pode perder a chance desse diagnóstico. Nem sempre o V1 vai estar suprado assim de cara para te dar essa dica já que é um infarto de VD. Pode ser que não, pode ser que vocês tenham um infarto inferior, mas o V1 está de boa. Aí quando você vai para o V3R e V4R está suprado, mas esse supra pode sumir, desaparecer após algumas horas do infarto, do início da dor, do início do infarto. E se ele sumir, como é que você vai saber que é infarto de VD? Aí tem outras formas que é clinicamente, mas o ideal é que você já tenha isso eletrocardiograficamente. Por quê? Porque você já se antevém, você já se prepara. Esse paciente pode evoluir com choque cardiogênico. E se ele evoluir com choque cardiogênico é por infarto de VD. Porque infarto inferior sozinho não é para dar choque cardiogênico. Alguma coisa mais deve estar acontecendo com esse infarto inferior. Uma dessas coisas é o infarto de VD. Raíra, como que clinicamente eu posso pensar em infarto de VD? Então, eu cheguei no meu plantão, já tem 12 horas aí que o paciente foi admitido, já foi trombolizado, está esperando ser encaminhado para a CAT nas próximas 24 horas, né? Segundo a diretriz, a trombólise com sucesso se encaminha para a CAT nas próximas 24 horas. Não fizeram o V3R e V4R, eu fiz e deu normal. Pode ter infarto de VD? Pode. Pode ser que lá nas primeiras horas estivesse superado, agora não está. E clinicamente, como é que você observa? Até para o paciente que está chegando para você. Clinicamente é o seguinte, o infarto de VD é aquele choque do pulmão limpo, tá? Lá na nossa aula também a gente fala bem direitinho. Então, tem alguns diagnósticos diferenciais para choque de pulmão limpo. Um deles é o TEP, que aí você vai ver em outro tipo de paciente, 100% diferente. E outro é o infarto de VD. Então, diante de um paciente com infarto inferior e que chega bradicárdico, paciente que chega já hipotenso, ausculta pulmonar limpa, turgência jugular, é a clínica típica de um infarto de ventrículo direito. Tá? Então, você tem que desconfiar de infarto de ventrículo direito e muitas vezes até conduzir mesmo como infarto de ventrículo direito, se você não tem esse eletro das primeiras horas mostrando o supra de ST, certo? Então, eletrocardiograficamente, diante de um infarto inferior, eu sempre vou fazer V3R e V4R e olhar o V1. Na verdade, eu recomendo sempre fazer o V3R e V4R, o V7 e o V8, que aí você já olha para as derivações direitas, para ver se tem infarto de VD, e já olha para as derivações posteriores para ver se tem o ínfero-látero dorsal. Mas isso é um assunto para outra aula, o ínfero-látero dorsal. Hoje a gente está falando de infarto de VD, certo? E aí você não deixa passar nada. Então, Raíra, como eu posso não deixar passar um infarto de VD e um ínfero-látero dorsal? Toda vez que você encontrar um infarto inferior, faz V3R e V4R, são as derivações direitas, para ver se tem acometimento de ventrículo direito. Supra de 1 milímetro ou mais, fecha o diagnóstico. Assim como o supra de V1, diante de um infarto inferior, fecha o diagnóstico de infarto de VD. E faz V7, V8, V9, que são as derivações posteriores. Se tiver um supra de meio milímetro, aí tem um acometimento posterior dorsal, que hoje a gente chama de lateral, né? De acordo com os estudos de ressonância, a gente viu que a parede, na verdade, é lateral. Mas as derivações são posteriores, sim. Certo? Então,
Como pensar no infarto de VD? Primeiro, sempre tem que pensar diante de um infarto inferior. No eletrocardiograma, sempre fazer as derivações complementares. V3R, V4R. E clinicamente? Clinicamente é aquele infarto que chega, paciente com infarto que chega hipotenso, bradicárdico, turgência jugular, pulmão limpo, gente. Um infarto aí com pulmão limpo, um choque de pulmão limpo. Nesse contexto aqui de síndrome coronariana aguda, tem que pensar em infarto de ventrículo direito, tá? O Lucas dizendo muito bom. Que bom que você está gostando, Lucas. Qualquer dúvida aí pode mandar. Bom, gente, essa é a primeira sacada em emergências cardiológicas, tá? Que a gente não aprende na faculdade. Então, sobre infarto de ventrículo direito e é de extrema importância para o nosso dia a dia, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E a dor torácica é uma das principais procuras no pronto-socorro, né? Então, a gente tem que estar ligado, tem que pensar nos diagnósticos mais graves, né? Começa pensando em emergência. Será que é uma síndrome coronariana aguda, é um TEP, é uma dissecção de aorta? Se tem algum indício de alguns desses diagnósticos graves, pneumotórax, né, laceração de esôfago, não tem, aí eu vou mais tranquila procurar as outras causas. Certinho? Bom, vamos para o ponto número 2. Gente, esse daqui é sensacional. Eu acho que esse daqui, ele vem com a prática clínica. Então, o conhecimento teórico e o conhecimento prático, né? São coisas que a residência foi me ensinando, de clínica, de cardio, principalmente. Como que eu diferencio um ataque à arritmia instável? Então, seu paciente está com ataque à arritmia instável, certo? Essa ataque à arritmia é a causa ou a consequência da instabilidade? Essa aqui é boa, hein? E a gente se depara com isso, né? Ataque à arritmia. O paciente está com ataque à arritmia instável. Uma taquicardia, eu vou incluir também a sinusal. Então, a taquicardia instável, será que é causa ou é consequência da instabilidade? Como que eu vou saber? Bebendo um pouquinho de água aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu vou dar exemplo dos extremos, e aí eu acho que fica mais fácil de entender. Bom, vamos começar com a taquicardia sinusal. Gente, a taquicardia sinusal, ela é sempre a consequência e nunca a causa da instabilidade. Ah, Raíra, taquicardia sinusal é fácil, sim, mas vamos começar por esse raciocínio que o ponto número 2 você vai entender depois de entender esse ponto número 1. Então, você está ali com um paciente, por exemplo, então, vamos lá, repetindo. A taquicardia sinusal é sempre consequência, nunca a causa da instabilidade. Então, você tem lá na sua enfermaria um paciente que está com dor. Paciente com dor, ele vai ficar como? Ele vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. Aí você chega lá, ele está com 120 batimentos por minuto, mas é um ataque cardíaco sinusal. Você vê se ele está com dor, ele está com dor. Outra causa, paciente com dispneia, seja ele entubado ou não entubado. Paciente com dispneia, gente, falta de ar é um negócio que é desconfortável. Então o paciente fica taquicárdico, no mínimo, taquicárdico, hipertenso, taquidispneico. Então, outra causa, causa da taquicardia sinusal. Tá ali 120, 130 de frequência. Ansiedade, desidratação. Depois da desidratação, hipovolemia, febre. Todas essas são causas da taquicardia sinusal. A Raíra quer dizer que um ataque cardíaco sinusal de 160 batimentos vai ser uma consequência, não vai ser a causa. Exatamente, meu bem. Por exemplo, se você tiver com um paciente que acabou de ser vítima de um acidente automobilístico, perdeu 2 litros de sangue, chega no seu pronto-socorro com 6,3 de pressão e 160 de batimentos cardíacos com ataque cardíaco sinusal, esse 160 que está mantendo ele vivo. Ele está tentando manter o débito dele, porque metade do sangue dele ficou ali no asfalto. Na hora que você fizer reposição volêmica, vai fazer soro, vai fazer sangue, esse paciente precisa de sangue, e vai resolver a causa dele, sei lá, ele pode ter uma fratura exposta, fratura de osso longo, sei lá. O que estiver sangrando, você resolver e você repor esse sangue, a frequência dele vai normalizar e a pressão vai normalizar também. E é isso. Ela era uma consequência. Então, taquicardia sinusal é sempre consequência. Ah, Raíra, isso aí eu já sabia. Ótimo, então vamos para o segundo ponto. Imagine um paciente com fibrilação atrial. Então, por exemplo, o meu ritmo de base é sinusal. O meu ritmo é sinusal. Então, se eu for atravessar uma rua e passar um motoqueiro rápido e quase me atropelar, eu vou fazer um ataque cardíaco sinusal, que eu fiquei nervosa ali. Porque meu ritmo de base é sinusal, eu elevei a frequência e fiz um ataque sinusal.
Agora imagine um paciente que tem fibrilação atrial de base. Esse mesmo paciente com fibrilação atrial de base foi atravessar a rua, a frequência dele já é mais alta ali, já é 80, 90, 100. Foi atravessar a rua, passou o mesmo motoqueiro e ele se assustou e ficou com a frequência de 120. Essa frequência dele é um ritmo de FA, de fibrilação atrial, que era o ritmo de base dele. Então, a taquicardia sinusal que ele faz, na verdade, é uma FA de alta resposta, porque o ritmo dele é uma fibrilação atrial e vai continuar a fibrilação atrial. Então, o paciente com fibrilação atrial de base, se ele estiver diante de alguma dessas situações, febre, dor, dispneia, né, ansiedade, sepse, esse paciente vai fazer um FA de alta resposta, certo? Ah, pareceu simples? Vamos dar um exemplo. Seu paciente chega no pronto-socorro com insuficiência cardíaca aguda e uma FA de alta resposta. Causa ou consequência? Depende, né? Então, esse paciente já tinha uma FA de base? Então, ele mantinha ali a FA dele. O ritmo dele era 100, 90, 80. E aí, agora ele está com muita falta de ar. Vai para 130, 120, 130. E ele está com a FA de alta resposta. Só que essa FA de alta resposta é uma consequência da insuficiência cardíaca aguda, que ele pode ter agudizado a insuficiência cardíaca dele porque ele não usou a medicação, porque ele comeu muito sal lá no churrasco, porque ele bebeu muita água, porque ele está com uma infecção, uma gripe, uma pneumonia, certo? Aí você faz o quê? Você faz medidas para a insuficiência cardíaca dele. Você faz VNI, vamos supor que é uma insuficiência cardíaca perfil B, que a gente também tem um módulo só de insuficiência cardíaca lá na nossa mentoria, uma aula para cada tipo. Vamos supor que a insuficiência cardíaca dele seja o perfil B. Então, ele está quente, né? Está bem perfundido e com gesto úmido. Quente e úmido. Aí você faz VNI, faz a furosemida, faz vasodilatador. Ele compensou da insuficiência cardíaca, passou a falta de ar. A frequência dele, que estava 120, 130, desceu para os seus 90 de base. Ah, Raíra, você quer dizer que a fibrilação atrial nunca vai ser a causa da instabilidade? Eu não disse isso. Eu disse que a taquicardia sinusal sempre é a consequência e nunca a causa. A fibrilação atrial, num paciente com fibrilação atrial de base, geralmente é a consequência também. Então, você vai procurar alguma coisa para resolver, certo? O ACLS nos dá uma dica. Em geral, a taquiarritmia, para ser a causa da instabilidade do paciente, ela, em geral, está acima de 150. Então, você pode pensar, olha, esse paciente aqui está com 120, 130, 135 no FA de alta resposta, mas eu estou vendo uma causa óbvia para isso, que é o quê? A insuficiência cardíaca dele, está morrendo de falta de ar. Resolveu, controlou a frequência. Agora você chega, tem um paciente lá internado, ele está estável, monitorizado, de repente ele faz um FA de alta resposta de 180 batimentos por minuto e a pressão dele despenca. Claro que aí foi a FA que causou a instabilidade, aí você vai lá e vai cardioverter. Tá? Mas não é para sair cardiovertendo toda FA, chega a 120, 130, não é a causa da instabilidade, gente. O paciente tem outra causa. Às vezes ele está com infecção, às vezes ele está com insuficiência cardíaca, como foi o exemplo que eu dei. Por que eu dei o exemplo da insuficiência cardíaca? Quem lembra dos critérios de instabilidade para taquiarritmia no ACLS? Né? Tem aqueles 4 Ds, né? Diminuição da consciência, que é a alteração aguda do estado mental, que está escrito lá. Dor torácica isquêmica anginosa, né? Diminuição da PA ou outros sinais de choque e dispneia, para a gente lembrar de quê? O que está escrito no ACLS? Insuficiência cardíaca aguda. É um critério de instabilidade. Aí seu paciente chega com insuficiência cardíaca aguda e uma FA de alta resposta de 120 batimentos. Você diz, eu vou cardioverter. Você cardioverte e faz um AVC no paciente. Por quê? Quando você cardioverte o paciente com FA, você pode reverter por ritmo sinusal. Aí pode embolizar um trombo que se formou por causa da fibrilação atrial. Entendeu? Por isso que o ACLS coloca o ponto de corte 150. Em geral, se estiver acima de 150, que é critério de instabilidade. Você tem que pensar muito bem antes de cardioverter uma FA. Realmente o paciente tem que estar instável por causa dela. Tá? Então, assim, se o paciente chegou e tem uma causa óbvia para ele estar taquicárdico, e ele já tinha um FA de alta resposta, está com só 120 de frequência, gente, 120 eu também fico se eu me assustar. Se você correr, você faz 120 de frequência, faz mais 130, 140. Então ele chegou só com 120, veja se tem outra causa e reverta a causa. Às vezes o paciente está com febre, se deu a dipirona, melhorou. Às vezes o paciente está com dor, com dispneia. Então você vai reverter a causa base. Diferente daquele que você está olhando ali na enfermaria, está com a PAI, você vê que está ali 13/9 a pressão dele,
tá com a saturação 99%, a frequência dele em ritmo sinusal, ou mesmo FA, mas em 80%. De repente ele faz um paroxismo, faz 180 de frequência, a PA dele cai para 6/3, aí você tem que cardioverter, né? Que essa aí foi a causa da instabilidade, claramente, certo? Ah, Raíra, e se fizer um AVC? Meu, o paciente está instável, significa que ele vai morrer nos próximos minutos se você não fizer nada. Então você vai ter que cardioverter ele. Se ele fizer um AVC, paciência, risco-benefício. Estava indicado cardioverter nesse caso. O que não dá é para você sair cardiovertendo fibrilação atrial que não tem indicação e causar um AVC. Aí tá errado. Então esse paciente que chegou com insuficiência cardíaca aguda e um FA de 120 batimentos por minuto, você vai controlar a insuficiência cardíaca aguda, VNI, furo, vasodilatador, etc. E aí ele vai melhorar a frequência. Pronto, não precisou você expor ele a um risco de causar um AVC. Já esse outro, que a pressão estava 13/9 e despencou para 6/3, se você não cardioverter e reverter essa FA de 180 batimentos por minuto, ele vai morrer. Então você vai correr o risco de fazer um AVC, mas porque você está salvando a vida dele com esse procedimento. Entenderam a diferença? Certo. Então, basicamente, as taquiarritmias, quando elas causam instabilidade, elas estão com a frequência mais alta, acima de 150, basicamente. Agora eu vou dar o outro extremo. Eu dei o exemplo de que da taquicardia sinusal, que sempre é uma consequência, nunca é uma causa. Deu o exemplo da fibrilação atrial, que quando está ali 120, 130, é a consequência, não é a causa. Agora eu vou dar um exemplo da outra ponta. Um exemplo que geralmente essa taquiarritmia é causa de instabilidade. Se ela estiver presente, pode cardioverter. Qual que é essa taquiarritmia? É a TV. É a TV. Taquicardia ventricular. Gente, a taquicardia ventricular é uma taquiarritmia tão grave que ela por si só é um ritmo de parada, não é? A TV sem pulso. É um ritmo chocável. Tem a FV e tem a TV sem pulso. Então a TV, ela pode estar em um paciente estável, pode estar em um paciente instável e pode estar em um paciente em parada. Isso, Lucas, muito bem. TV, olhar clínico mediante a causa e consequência é tudo. Com certeza, Lucas. Tem que ser médico, né? Não é pensar, tá aqui. Taquiarritmia. É um FA com insuficiência cardíaca aguda, vou cardioverter. Não, é um FA de 120 só. Calma, calma. Trata a causa, aí ela vai resolver também. Né? Trata a falta de ar do seu paciente, exatamente. O olhar clínico é tudo. Não é a gente ficar bitolado nos protocolos. Você tem que identificar, é a causa ou a consequência. E muito bem, é a TV mesmo. Então a TV é um ataque à arritmia tão grave, que ela, por si só, é causa de parada. Então ela é a pior de todas, a pior. Então você tem 3 situações. Ou o paciente está com a TV estável e você tem que resolver logo antes que ele instabilize. Se ele estiver estável, pelo ACLS a gente consegue fazer a amiodarona, tá? Tem a TV instável, que você vai cardioverter, e tem a TV sem pulso, que é um protocolo de parada, né? Ritmo de parada, você vai fazer o protocolo do ACLS da parada. Na TV instável, gente, a TV é a causa da instabilidade, pode ter certeza. Nunca vi uma TV que não fosse a causa da instabilidade no paciente instável. A TV é muito do mal. Cardioverta esse paciente imediatamente. Aqui na TV, aí você pode ir direto para a cardioversão. TV instável, vai para a cardioversão. E geralmente a TV bate a 200, 220, não, você nem tem dúvida, né? É uma frequência cardíaca que está acima de 150, é um ritmo do mal. Ela por si só é causa de parada, então é um ritmo do mal. Né? Frequência cardíaca muito alta, ritmo do mal. Aí você pode cardioverter direto, tá? Então a TV realmente ela é causa de instabilidade, tá? Diferente da FA, que você tem que ter o olhar clínico. Ah, será que essa FA tá só 120, o paciente tá com sepse? O paciente tá com sepse, resolve a sepse dele. Aí você vai, a frequência vai controlar. Não, o paciente estava estável, de repente fez uma FA de alta, de 180, aí você cardioverte, tá? Então a FA você tem que ter o raciocínio, tá? Já a TV é uma coisa mais direta. TV instável é cardioversão, não tem raciocínio, cardioversão. Salve a vida desse paciente, porque ele vai parar. E ele vai parar, porque ele já está instável, o próximo passo é parar. Certo? Eu espero que tenham conseguido elucidar um pouquinho mais na cabeça de vocês, porque eu acho que é uma dúvida frequente, né? E a gente sempre tem que dar uma olhada e raciocinar para a gente não causar o mal, né? Para a gente atuar ali com a melhor medida para aquele paciente. Então, taquiarritmia, causa ou consequência é a segunda sacada. E agora eu vou dar a terceira sacada. Essa aqui ficou o melhor para o final, viu, galerinha? Essa sacada você vai usar no seu próximo plantão já.
O que que é? Vamos lá. Quando, não vou nem dizer quando, é como. Como eu posso liberar um paciente do pronto-socorro, tá? Como eu posso liberar um paciente do pronto-socorro que veio com dor torácica sem ter risco dele voltar infartando? Como assim, Raíra? Bom, vamos lá. Dos atendimentos de dor torácica que chegam no pronto-socorro para vocês, falando de síndrome coronariana aguda, existem 3 possibilidades. Quais são? É o paciente que com certeza não é síndrome coronariana aguda. Então, por exemplo, se eu chegar, eu tenho 30 anos, não tenho nenhum fator de risco, tá? Na verdade eu tenho, mas sou dislipidêmica. Mas enfim, vamos supor que eu não tenho nenhum fator de risco, e eu tenho um fator só, enfim. Chego lá no pronto-socorro para você e digo, eu tô com a dor aqui, ó. Aí vem aqui, tá aqui à esquerda, mas eu não sei se eu tô ao contrário para vocês, mas sobe, vem para cá, e quando eu mexo dói mais. E aí você vem e aperta. Aí eu, doeu mais, não aperta não. Gente, é óbvio, nenhum fator de risco, uma dor totalmente atípica. É óbvio que isso não é uma síndrome coronariana. Você vai me liberar, né? Sai daqui do meu pronto-socorro, não é verdade? Então, existe esse tipo de paciente. Esse extremo aqui é o quê? O que você tem certeza que não é infarto. Alta para ele. Então, aquele paciente que você dá alta de cara. E existe o outro extremo, que é um paciente que você tem certeza que é síndrome coronariana aguda. Todos os fatores de risco, hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, dor torácica típica, retroesternal em aperto, irradiando para membros superiores, náuseas, né, ou vômitos, sudorese, dispneia. Então, é um paciente com todos os fatores de risco e o eletro ainda veio com alguma alteração isquêmica. Esse você já vai internar. Então, tem um paciente que você com certeza sabe que não é e vai dar alta. Tem um paciente que você com certeza sabe que é e vai internar. Mas e esse aqui, ó, do meio? E esse aqui, que você não sabe se é, se não é. Aí você pensa assim, olha, eu acho que não é não. Mas eu tô com medo da alta, porque ele é dislipidêmico e já tem 50 anos. Mas a clínica foi meio atípica. E se eu der alta, ele voltar infartando? Mas eu não tô vendo critério suficiente para internar. O que que eu faço com esse paciente? O que que eu faço? O eletro ali eu não vi nada. Mas eu fiquei com medo de liberar ele. Vai que eu libero e ele volta infartando. Então, o que eu vou responder nesse ponto número 3 é como liberar com segurança o seu paciente com dor torácica. Né? Como liberar o paciente com dor torácica sem risco dele voltar infartando. Gente, é o seguinte. O paciente que eu tenho certeza que não é, eu já liberei, aquela mulher jovem que não tem nada, né? O exemplo que eu dei. O que eu tenho certeza que é, eu já internei. E o do meio, o que é que eu faço com ele? Para você que ficou na dúvida se seu paciente tem síndrome coronariana aguda ou não, por exemplo, paciente homem, 55 anos, dislipidêmico e chegou a fumar um pouquinho na vida, ex-tabagista. Ele já tem 2 fatores de risco, que é importante. Só que a clínica dele não te convenceu. Mas você ficou com medo de repente ser uma manifestação atípica. E aí, o que é que eu faço com esse paciente? Para esse paciente, para liberar esse paciente com segurança para casa, sem risco dele voltar infartando, existe uma ferramenta para isso? Existe. Nossa, Raíra, eu não acredito. Eu não acredito que vai ter uma coisa que vai solucionar a minha vida nos meus plantões. Impossível. Tem sim. E é uma coisa simples, viu, gente? Não precisa de aplicativo para calcular, não precisa de nada. Você só precisa de uma colinha ali para você não esquecer. Leva no celular, num papelzinho, uma coisa muito simples. Existe isso? Existe. Isso se chama Heart Score. O Heart Score é um score, vou falar em português. É um score de risco, eu estou falando meu português e meu inglês, né? É um score de risco que serve para você avaliar pacientes com dor torácica no pronto-socorro. Olha como ele é perfeito, exatamente para essa situação. Serve para você avaliar pacientes com dor torácica no pronto-socorro, que você está pensando em liberar, mas você ficou na dúvida. Não é aquele que eu tenho certeza que não é nada. E aí você quer liberar o seu paciente com segurança. Como que ele funciona? O que que ele vê, primeiramente? Esse é um score que ele avalia 5 pontos. Tá? História do paciente, eletrocardiograma, idade, tá? Fatores de risco e a troponina. É muito simples, né, gente? Tipo, tudo isso tem em qualquer pronto-socorro. E como que ele funciona? Quando o paciente tem menor ou igual a 3 pontos, você pode liberar esse paciente com segurança. Sério, Raíra? Como assim? Me fala mais. O Heart Score, ele estudou esses pacientes e ele viu que
Pacientes com 3 ou menos pontos, vou já falar da pontuação certinha, mas pacientes com 3 ou menos pontos, eles têm risco de evento cardiovascular nas próximas 6 semanas menor que 1%. Ou seja, você está liberando esse paciente com 99% de chance de estar certo. Pô, dá uma segurança, hein? Não dá ou não dá? Fala aí pra vocês. Esse score, gente, não é um score para paciente que já tem síndrome coronariana aguda. Aquele paciente que, pela anamnese, você já sabe que ele tem síndrome coronariana aguda, porque você viu que ele tem fator de risco e que ele teve uma clínica típica, esse paciente já está internado. Aí eu uso Grace, eu uso TIME, eu uso Dante Score, eu uso outros scores. Mas para aquele paciente que você tem dúvida e você quer liberar, mas está com medo de liberar, aplica o Heart Score. Se ele fizer menor ou igual que 3 pontos, esse paciente pode ser liberado com 99% de chance, de certeza dele não voltar por um evento cardiovascular. Então é isso que o Heart Score avalia. Pacientes com 3, menor ou igual a 3 pontos têm um risco menor que 1% de ter um evento cardiovascular nas próximas 6 semanas. Ou seja, você libera esse paciente e encaminha ele para o cardiologista para ele investigar no cardiologista ambulatorial. Raíra, como é que faz esse Heart Score que eu já quero usar amanhã? Ótimo. O Heart Score ele tem 5 variáveis. Todas essas variáveis, a pontuação é 0, 1 ou 2. Gente, é muito simples, né? 0, 1 ou 2. Aí a primeira variável é a história clínica. Se a história é 0 suspeita de síndrome coronariana aguda, tipo aquela primeira que eu contei, 0 ponto. Se a história é moderadamente suspeita, eita, eu fiquei meio em dúvida se essa clínica é típica, é atípica, parecia um pouco típica, mas é um pouco atípica. Estou mais ou menos na dúvida. Ganhou 1 ponto. Ele contempla a sua dúvida. 1 ponto. Não, esse daqui, a história foi muito típica. Ganhou 2 pontos. Eletrocardiograma, 0 ponto se estiver normal. 1 ponto se ele tiver alteração inespecífica de repolarização. E 2 pontos se ele tiver alguma alteração de ST. Idade do paciente, ganha 0 pontos se ele tiver menor que 45 anos. 1 ponto se ele tiver entre 45 e 65 anos. E 2 pontos se ele tiver mais de 65 anos, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha rapidinho. Terceiro ponto, idade. Quarto ponto, fatores de risco cardiovascular. O paciente ganha 0 pontos, falando do Heart Score, viu, gente, quem está entrando agora. O paciente ganha 0 pontos se ele não tiver nenhum fator de risco cardiovascular. Ganha 1 ponto se ele tiver 1 a 2 fatores de risco. E ganha 2 pontos se ele tiver 3 ou mais fatores de risco cardiovascular. E a troponina, 0 pontos se ela tiver normal. 1 ponto se ela tiver 1 a 3 vezes o limite superior de normalidade. E 2 pontos se ela tiver 3 ou mais. Para facilitar, eu vou fazer uma postagem aqui depois dessa live, tá bom? Eu vou colocar o Heart Score no meu feed, aí vocês já tiram print e já levam para o seu plantão, certo? Então, tô pensando em liberar. Vamos dar esse exemplo que eu disse para vocês. Olha, tem um paciente de 55 anos, tá? Que veio com uma dor torácica que não foi totalmente típica e eu queria aplicar o Heart Score para ele. Então, a dor torácica que não é totalmente típica ganha 2 pontos. 55 anos ganhou mais 1 ponto. Se ele não tiver mais nada, tropo normal, eletronormal e sem fatores de risco, você libera esse paciente. Agora, se ele for dislipidêmico, aí ele já vai ficar internado. Ah, é assim, Raíra? Menor ou igual que 3 pontos, você libera. De 4 a 6 pontos, esse paciente tem um risco de quase 20% de evento cardiovascular nas próximas 6 semanas. E maior ou igual a 7 pontos, esse paciente tem quase 50% de risco de evento cardiovascular nas próximas 6 semanas. Então, deu 4 pontos ou mais, você não libera esse paciente. Você vai investigar, alguma coisa ele tem, certo? Então, o Heart Score ele é muito bom. Ele te dá muita segurança. Tem um paciente com dor torácica, não me convenceu. Tem um fatorzinho de risco, a dor é mais ou menos, ficou no meio ali do termo. E a idade está batendo na trave, vou fazer o Heart Score. Heart Score menor ou igual que 3, eu estou seguro de liberar esse paciente em encaminhamento ambulatorial, certo? Esse paciente tem menos de 1% de chance, de risco, né, de ter evento cardiovascular nas próximas 6 semanas. Então, é uma ferramenta fenomenal, gente. Eu acho que ela tinha que estar pregada em toda a porta de pronto-socorro. E eu vou deixar no feed. Terminou essa live, eu já deixo no feed para todo mundo ver. Certinho? Bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, as 3 sacadas, né? Um é como diagnosticar, pensar em infarto de VD. O segundo, como diferenciar se ataque à arritmia é causa ou consequência da instabilidade. E o terceiro é como dar alta com segurança para o meu paciente do pronto-socorro. Ou seja, como eu dar alta sem ter a preocupação que ele vai voltar parado ou vai voltar infartando porque eu deixei passar alguma coisa. Aplicar o Heart Score. Certinho? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar, tá? Deixa eu ver aqui. Febre do paciente
com PA 18/12, a febre não é para dar uma PA 18/12 não, dá taquicardia, tá? Esse paciente aí está com uma crise hipertensiva. Você vai classificar, né? Se é uma emergência hipertensiva, uma urgência hipertensiva, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não tem mais dúvidas não, né? Alguém... Ui, agora sumiu. Ah, apareceu aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Quem chegou depois, essa live vai ficar salva no feed, tá? Para quem quiser rever. Ah, Raíra, eu queria aprender mais sobre eletrocardiograma. Eu queria deixar de ter dúvidas em eletrocardiograma na minha prática clínica. Vem para a nossa mentoria em emergências cardiológicas. Lá a gente tem um curso completo de eletrocardiograma, que é o módulo 1. E são 8 módulos nessa mentoria, tá? 5 módulos principais e 3 bônus. Então ela tá bem completa. A gente tem um módulo só de síndrome coronariana aguda, que eu falo não só do infarto de VD, mas do inferolátero dorsal. Falo tudo de infarto, os eletrocardiogramas de alto risco, que às vezes são mais graves do que o supra de ST, e muito mais. Quem quiser dominar emergências cardiológicas, quem quiser se aprofundar e não deixar passar nada no seu plantão, vem comigo que a gente tem a mentoria em emergências cardiológicas. Certinho, gente? Muito obrigada por participarem. Foi um prazer, tá, estar aqui com vocês. E eu vejo vocês nas próximas lives. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que aí eu respondo por lá, tá bom? Nossa próxima live vai ser na terça-feira, às 19 horas. É sempre nesse horário, certinho? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.